Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje você vai conhecer a capital secreta do mundo. Onde fica este lugar e por que este lugar ganhou este título. Continue aqui no canal e você conhecerá um pouco mais sobre a capital secreta do mundo. A capital secreta do mundo é o título que foi dado à cidade de Cachoeiro do Itapemirim, lá no interior do Espírito Santo. E por que Cachoeiro do Itapemirim ganhou este título de capital secreta do mundo? Isso você vai saber aqui hoje. Mas primeiro, antes de falar sobre o porquê deste título tão curioso, vamos falar um pouquinho sobre a cidade. Esta cidade, este município do interior do Espírito Santo, foi fundado no século XIX, na esteira da corrida do ciclo do café. Então, Cachoeiro cresceu com o crescimento da plantação de café no interior do Espírito Santo, em meados do século XIX. Até então, a região era habitada somente por indígenas. O município ele fica no sul do estado do Espírito Santo, na divisa, próximo da divisa com o Rio de Janeiro. A sua economia hoje é pujante, bastante baseada na produção mineral, ou seja, mármore e cimento. 80% do mármore produzido no Brasil é de Cachoeiro de Itapemirim, vem desta cidade e desta região. E este mármore, né, o granito e o mármore produzido, explorado em Cachoeiro, ele é exportado para todo o mundo. A maior companhia de transporte de pessoas do país, transporte rodoviário, ela também nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, que é a Itapemirim, empresa de ônibus que tem aqueles ônibus amarelos tão clássicos e tão ícones, que rodam pelo Brasil inteiro. E Cachoeiro de Itapemirim, na época do ciclo do café, né, formou grandes fazendeiros. Eles nasceram e se fortaleceram no município de Cachoeiro de Itapemirim. Mas o fato curioso que fez Cachoeiro ganhar o título de capital secreta do mundo não foi o poderio financeiro ou político, né? Mas artístico e cultural. Ou seja, a capital secreta do mundo, Cachoeiro de Itapemirim, ganhou esse título porque durante décadas exportou talentos, né, na arte e na cultura para todo o Brasil. Então, vou falar um pouquinho sobre essas personalidades que nasceram em Cachoeiro de Itapemirim e de lá saíram para conquistar o Brasil inteiro. O primeiro dessas personalidades que eu quero citar é o Carlos Imperial. Quem foi Carlos Imperial? Nasceu Carlos Eduardo da Corte Imperial em 1935. Ele foi um produtor artístico e uma personalidade do show business brasileiro. Esteve envolvido no lançamento das carreiras de Roberto Carlos, Paulo Sérgio, Elis Regina, Tim Maia, Wilson Simonal, Clara Nunes e inúmeros outros artistas. Carlos Imperial, ele ainda participou da produção de filmes, peças de teatro, participação em programas de televisão e ainda foi autor de músicas de sucesso como A Praça e Vem Quente que eu estou fervendo, cantada por Roberto Carlos. Nos anos 60 e 90, Carlos Imperial foi presença constante na música, no cinema, no teatro, na TV e nos jornais e revistas e até na política. Este foi uma figura icônica no Brasil, né? Ele se declarava o rei da pilantragem e tornou-se célebre por seu estilo de vida irreverente, marcado por incontáveis casos amorosos. Ele era o verdadeiro cafajeste. Uma curiosidade, né, sobre o sobrenome
da corte imperial, né, que era o sobrenome de Carlos Imperial, foi que o seu avô, Francisco Maria da Costa, ele recebeu Dom Pedro II em sua casa, como hóspede. E por ter feito isso, o Dom Pedro o batizou, né, concedeu o título a ele de moço da corte imperial. E aí este título foi repassado aos descendentes como o sobrenome. Um outro ícone da cidade de Cachoeiro exportado para todo o país foi Newton Braga. Newton Braga ele nasceu em 1911 na fazenda do Frade, na fazenda administrada por seu pai. Ele era filho de Francisco de Carvalho Braga, que foi o primeiro prefeito de Cachoeiro e era paulista da região do Vale do Paraíba. E Newton Braga ele estudou em Cachoeiro e no Rio de Janeiro. Os primeiros estudos, né, primário e secundário, foram feitos nestas duas cidades. Depois, por problemas de saúde, ele foi enviado para Belo Horizonte para se tratar. Isso já em 1929. Nesta ocasião, ele inicia o curso de Direito lá em Belo Horizonte. Em BH, ele tem como colegas Ciro dos Anjos e Tancredo Neves, pessoas que viriam a ser personalidades também em todo o país. Na capital mineira também ele começa a trabalhar como jornalista, escrevendo para jornais mineiros. E paralelamente ele também contribui para o jornal de sua família, lá em Cachoeiro do Itapemirim. Em 1932, Newton Braga retorna para o Espírito Santo, para Cachoeiro, para cuidar do cartório da família e também para advogar, pois seu pai havia morrido. Ele volta como irmão mais velho para cuidar dos negócios da família. Logo ele deixa a advocacia, né, e assume como redator-chefe do Correio do Sul, que era o jornal da família. Sob seu comando, o jornal ganhou identidade local e ele foi o responsável por movimentos cívicos como a criação do Dia de Cachoeiro, em 1939. Paralelamente às atividades em sua cidade natal, Newton Braga também escrevia para a imprensa nacional, basicamente no Rio de Janeiro e São Paulo, com uma coluna de crítica literária e outros temas. Em 1958, por insistência dos filhos, Newton Braga se transfere de Cachoeiro para o Rio de Janeiro. Então ele passa a morar na cidade maravilhosa. Na capital carioca, então, ele passa a trabalhar no Mundo Ilustrado, fazendo revisões para Ibrahim Suede, e trabalhou também como redator de publicidade no jornalismo da TV Tupi. Também foi chefe de serviço de relações públicas da Secretaria de Saúde do Estado e trabalhou na rádio do Ministério da Educação. Ele ainda trabalhou nas revistas Chuviscos, Publicidade e Negócios e Senhor, e contribuiu com pequenos artigos para vários periódicos do país. Newton teve as seguintes obras publicadas: Lirismo Perdido, Histórias de Cachoeiro, Cidade do Interior, Poesias e Prosas. Newton Braga faleceu precocemente, aos 51 anos. Precocemente para os dias de hoje, né? Mas viveu aí 51 anos e faleceu em 1962, na cidade do Rio de Janeiro. A próxima personalidade cachoeirense que eu quero citar é Raul Sampaio. Nascido Raul Sampaio Coco, começou sua carreira na rádio ZYL9. Na rádio, né, ele era solista do conjunto Dois Valetes e uma Dama, e em 1949 ele se mudou para a cidade do Rio de Janeiro, dedicando-se ao comércio até 1952, quando passou a integrar o conjunto Trio de Ouro. Sua primeira música de sucesso foi Guarda-Chuva de Pobre. Ele foi autor de mais de 200 composições musicais. Teve como parceiros Erivelto Martins, Benil Santos e outros. Raul Sampaio atuou na Rádio Nacional e pela sua projeção no Rio de Janeiro, principalmente com as músicas Rio Quatrocentão e Rio Eterna Capital, ele recebeu o título de Cidadão do Estado da Guanabara.
Raul Sampaio Coco, ele é considerado o maior compositor de Cachoeiro, dentre vários compositores que existem lá. É um berço, é um celeiro de artistas, né? Ele ainda é violonista, cantor e compositor. Raul tem mais de 200 músicas gravadas, suas ou em parceria com grandes compositores brasileiros. Então Raul Sampaio ainda vive. Ele mora em Marataízes, a cerca de 50 quilômetros de Cachoeiro de Itapemirim. A cidade fica no litoral sul do estado do Espírito Santo. O próximo artista cachoeirense é ninguém menos que Roberto Carlos Braga. Apesar do sobrenome, ele não tem parentesco, pelo menos que se saiba, com Newton Braga e Rubem Braga. Então, Roberto Carlos nasceu em Cachoeiro, como todos sabem, né, ou pelo menos a maioria das pessoas sabem, no ano de 1941. É, sem dúvida, um dos maiores ícones da música popular brasileira. E a sua carreira e a sua trajetória dispensam apresentações. Ele começou sua carreira também em Cachoeiro, cantando na rádio, né, na rádio local, e assim como os outros que eu falei, que eu citei até agora, ele também se transfere para o Rio de Janeiro. É interessante, né? Que Cachoeiro fica na divisa norte, com o norte do estado do Rio de Janeiro, e aí a cerca de 4, 3 horas e meia da capital fluminense. Então é muito fácil, era muito fácil, né, as pessoas se locomoverem até a capital, na época capital, até a década de 60, capital federal, onde tudo acontecia, né, onde era a cena cultural e política, e aliás, ainda hoje, né, a cena cultural ainda é muito forte no Rio de Janeiro. Esses artistas do interior, principalmente de Cachoeiro, eles se dirigiam para o Rio de Janeiro, onde tinham muito mais oportunidades de mostrar o seu talento e de fazerem carreira. E não foi diferente com Roberto Carlos, né? Ele começou cantando boleros, tentou aí emplacar também na bossa nova, não deu certo, e ele acabou se enveredando pelo rock and roll. Ele na verdade foi um dos precursores da onda rock and roll brasileiro, lá na década de 60. Na virada da década de 70, ele reformulou seu repertório, deixando o rock e se tornando um cantor basicamente romântico. E desde então ele não modificou o seu estilo. E como todos nós sabemos, né, Roberto Carlos se apresenta esporadicamente e é muito recluso, né? Dificilmente dá entrevistas e lança poucos discos, né, poucas músicas novas, mas é um artista que ainda vem, que tem uma carreira muito longa, consagrada, né, é considerado o rei da música popular brasileira. Roberto Carlos é o artista solo com mais álbuns vendidos na história da música popular brasileira, tendo realizado milhares de shows em centenas de cidades no Brasil e no exterior. E ele tem fãs não só aqui no Brasil, mas também no exterior. E um dos grandes responsáveis pelo título muito justo que Cachoeiro ganhou de capital secreta do mundo. A próxima personalidade que eu quero citar é Rubem Braga, irmão de Newton Braga, irmão mais novo, 2 anos mais novo. Ele, assim como o irmão, cursou Direito, se enveredou também pelo jornalismo e logo se transferiu para o Rio de Janeiro. Teve uma carreira fantástica, brilhante, foi repórter de vários jornais, né, fez cobertura da Revolução Constitucionalista de 32, e foi um cronista, né, um dos maiores cronistas que o Brasil teve. Mudou-se para o Recife, contribuiu para o jornal Diário de Pernambuco e fundou depois no Rio de Janeiro a Folha do Povo e se envolveu também com o partido Aliança Nacional Libertadora. Em 36 ele lançou seu primeiro livro de crônicas, O Conde e o Passarinho. Em 38 ele fundou, junto com Samuel Weiner e Azevedo Amaral, a revista Diretrizes. Foi correspondente do Diário Carioca, na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, tendo tomado parte na campanha da FEB, né, Força Expedicionária Brasileira, na Itália, em 1945, estando lá como correspondente de guerra. No período de 61 a 63, ele foi embaixador do Brasil lá no Marrocos. Rubem Braga é considerado um dos maiores cronistas brasileiros, né, como eu já citei.
e ele publicou diversos livros, entre eles Crônicas do Espírito Santo e Coisas Simples do Cotidiano. Rubem Braga adorava viver ao ar livre. Ele tinha uma cobertura em Ipanema, onde mantinha um tanque para peixes, né? Passarinhos e até uma pitangueira. Ele morreu em 1990, depois de 62 anos dedicados ao jornalismo. Próxima personalidade que eu vou citar aqui, da capital secreta do mundo, é Sérgio Sampaio. Sérgio Moraes Sampaio, nascido em 1947, primo de Raul Sampaio. Ele foi um cantor e compositor, muito eclético, variou entre choro e samba, passando por rock, blues e balada. Na poética das suas composições, é possível perceber a influência de Augusto dos Anjos e Kafka, dos quais era um apreciador. A descoberta artística de Sérgio Sampaio ela é creditada a Raul Seixas, com quem Sérgio Sampaio fez parceria em muitas músicas. Sérgio Sampaio teve inúmeras composições e essas músicas foram gravadas por inúmeros artistas brasileiros, entre eles Elba Ramalho, Luiz Melodia, Roupa Nova, Ney Matogrosso e o próprio Lenine, a quem eu já citei. Uma de suas músicas mais famosas é Bloco na Rua, música muito conhecida e que foi gravada por Lenine e por Ney Matogrosso, entre outros artistas, né? E o Sérgio ele faleceu no Rio de Janeiro, faleceu em 1994. Então esses são algumas personalidades que eu citei aí, que nasceram na primeira metade do século XX, em Cachoeiro. Existem outras pessoas, né? Poderia citar aí também Luz del Fuego, né? O vídeo ficaria muito longo, mas é uma artista também, dançarina, artista, escritora, precursora do movimento feminino no Brasil, e ela foi uma pessoa muito importante em todo o país, né? Se apresentou no Brasil inteiro, acabou sendo assassinada no final da vida aos 51 anos de idade. Ela era uma intelectual, filha de intelectuais e uma importante família lá de Cachoeiro e do Espírito Santo. Uma outra pessoa também que eu deixei de citar, mas citaria em outra oportunidade, é o Levino Fanzeris, foi pintor, desenhista, bastante expressivo lá no Espírito Santo, também nascido em Cachoeiro. E por último, citando aqui uma safra nova, uma pessoa já da segunda metade do século XX, que é Bruno Garchagen, Bruno Meirelles Garchagen, né? Nascido em 1975 e bastante badalado nos dias atuais. Bruno é mestre em Ciências Políticas, formado em Cachoeiro e pós-graduado na Europa, com bastante penetração hoje nos meios de comunicação. Trabalhou no governo federal, governo Bolsonaro, como chefe da comunicação. Ficou pouco tempo no governo e hoje atua como professor universitário e trabalhando em vários veículos de comunicação pelo país. Foi um dos debatedores, né? Foi comentarista na Rádio Jovem Pan, mas hoje está fora da rádio. O Bruno Garchagen lançou 2 livros, um deles best-seller, que é Direitos Máximos e Deveres Mínimos, editora Record, e Pare de Acreditar no Governo, também pela editora Record. Então essa é uma mais nova personalidade vinda de Cachoeiro, que ainda tem a sua biografia sendo escrita, mas pelo que a gente tem visto, né, desse jovem entre aspas, né, já é um quarentão, mas o que a gente tem visto dessa personalidade aí, ele tem muito a oferecer ainda culturalmente e intelectualmente para o país. Então essas são as personalidades que eu trago aqui hoje. Essa é a cidade da qual eu falo, né, a capital secreta do mundo, Cachoeiro do Itapemirim,
Compartilhe o vídeo se gostaram. Ficou meio extenso, né? Mas dada aí a grandiosidade dos personagens, foi o tempo que eu tive para falar sobre essas pessoas. Então compartilhe o vídeo se gostou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e indique o canal para outras pessoas. O canal está crescendo, o canal é pequenininho, mas está crescendo. Se você indicar, se você compartilhar, se você dar o joinha aí, o canal vai crescer e a gente vai atingir mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.